Fala pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Luiz e aqui a gente fala sobre produtividade, tecnologia, coisas que vão levar a gente a ter uma vida melhor e mais produtiva. Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me pedem muito, que é qual iPad comprar. A gente tem hoje no mercado disponíveis 5 modelos, o básico, o mini, o iPad Air e as duas versões do iPad Pro. E esse vídeo vai ser dividido da seguinte forma. Primeiro eu vou dar minha opinião pessoal, qual eu acho que é melhor para mim e qual que eu acho que você deve comprar. Assim as pessoas não perdem tempo, já tem logo a informação que precisam. Depois a gente vai entrar em detalhes e aí eu vou falar um pouco sobre um espectro que vai do consumidor até um criador profissional, qual iPad serve para qualquer um. Depois a gente vai falar um pouco sobre a lei dos retornos decrescentes e o que isso tem a ver com o iPad. E por último, eu vou falar detalhadamente os pontos negativos e positivos de cada um dos modelos. Como prometido então, minha opinião pessoal é, se você é um estudante e apenas consome conteúdo, livros, estuda Netflix, essas coisas, o básico vai te servir muito bem. A gente vai entrar em detalhes, mas é isso. Se você precisa de fazer documentos, talvez fazer um desenho aqui, uma edição de foto ali, o iPad Air é a melhor indicação para você. Agora, se você precisa de renderização 3D, edição de foto pesada no Photoshop, edição de vídeo, não tem jeito, você vai ter que ir pro iPad Pro. De preferência, o iPad Pro com um dos processadores mais novos, seja o M1 ou o M2. Então vamos ver um pouquinho mais de detalhe. Como tudo na tecnologia, a gente tende a ter níveis de consumo. No iPad, por exemplo, a gente tem o consumidor básico e o criador de conteúdo, ou o criador de qualquer coisa, mas que precisa do iPad como uma ferramenta de trabalho. O consumidor lá, o mais básico no nosso espectro, é aquele cara que usa o iPad para assistir Netflix, navegar na internet, ver YouTube, Spotify, jogar um joguinho ali, um joguinho aqui. Esse é o nível mais básico de consumo. Um pouco mais à frente na nossa linha, no nosso espectro, a gente tem aquele criador leve que é um consumidor mais avançado. Ele vai utilizar o iPad para fazer um sketch, jogar um joguinho mais leve, fazer documentos. Esse é o criador moderado. E na outra ponta, na ponta final, a gente tem o criador avançado, que é aquela pessoa que precisa do iPad para fazer edição de fotos, renderização 3D, jogar jogos profissionalmente. Mixagem de música também tem muita gente que faz mixagem de música com várias camadas, fica super pesado para renderizar. Esse é o tipo de consumidor profissional. E para você entender qual iPad você precisa primeiro entender em qual lugar desse espectro você se encontra. Assim você compra a ferramenta certa para o que você precisa. Agora que você entendeu sobre o espectro de consumo dos usuários de iPad, você precisa entender sobre a lei dos retornos decrescentes. O que é a lei dos retornos decrescentes? Ela diz que quanto mais dinheiro você investe em uma coisa, menor é o retorno. Por exemplo, imagina que o iPad Pro de 12.9, o M2, que foi o último que saiu, seja o 100% da experiência do iPad. Então, o iPad básico, na minha concepção, seria algo em torno de 90% da experiência do iPad. Você pode ter 90% de tudo que um iPad pode proporcionar dentro de um iPad básico. E aí você vai seguindo, você vai adicionar mais dinheiro para ir para um iPad mini, talvez você tenha só 2% a mais da experiência que você tinha no básico, e aí você vai adicionar mais dinheiro ainda para ir para o Air, e aí você talvez tenha só mais 2%, e aí você vai adicionar mais dinheiro ainda para ir para o Pro, e aí talvez você tenha 100% da experiência do iPad. Ou seja, quanto mais dinheiro você investe, menor é essa diferença na experiência que você tem. E é muito importante ter isso em mente porque um iPad básico, do modelo mais novo, por exemplo, você consegue encontrar aí por R$ 2.500, enquanto o iPad Pro de 12.9, que seria o nosso 100%, você encontra aí por R$ 8.500, R$ 8.000 com importadoras. Ou seja, é o triplo, um pouco mais que o triplo do preço e você vai ter aí talvez 10% a mais de lucro em termos de experiência.
Então vamos dar uma olhadinha aqui nos modelos de iPad pelo site da Apple. Por que eu escolhi mostrar pelo site da Apple? Porque aqui a gente consegue ver os modelos em realidade aumentada, desde que a gente esteja utilizando um iPhone ou um iPad. Então, quero mostrar para vocês e por isso eu estou fazendo aqui da tela do meu iPad. Primeira coisa que a gente nota quando abre aqui o iPad básico no site da Apple é o preço, né? R$ 5.299. Isso aqui é um absurdo. Não compre no site da Apple. Pelas varejistas eu vi aqui que dá para encontrar por 3.800, 3.900. E se você comprar de uma importadora, tem várias no Instagram, como eu já disse, você consegue comprar até por 3.200, 3.300. Mas assim, esse preço aqui para mim é surreal, não vale a pena. Mesmo que você tenha muito dinheiro, não jogue seu dinheiro fora. Então, seguindo aqui, a principal diferença do iPad básico desse ano para o ano passado é o design. O design dele mudou completamente. Agora a gente tem o chassi que é utilizado no iPad Air e era utilizado no iPad Pro até o modelo de 2018, com o USB-C. O Lightning se foi, graças a Deus. Ninguém aguenta mais o Lightning. Então aqui a gente tem novas cores, a câmera e o chassi, como eu disse, com o modelo igual ao do iPad Air. E infelizmente a caneta ainda é da primeira geração. E aí, como o iPad mudou para USB-C, agora você tem que comprar um adaptador para poder carregar a sua caneta. Isso é assim, uma droga, né? Eles já deviam também acabar com essa caneta de primeira geração e deixar o iPad básico com suporte à caneta de segunda geração ou criar uma nova caneta para os modelos mais básicos, com o USB-C. Uma das novidades também foi do Magic Keyboard Folio na apresentação, que é um teclado dobrável. Ele se encaixa aqui magneticamente na lateral do iPad e atrás, aqui como a gente pode ver, tem a segunda parte dele, que é a parte que protege o iPad, que também é presa magneticamente, né, por ímãs. Então aqui ele apresenta algumas funções e tal, e aí a gente pode ver também que teve a diferença da câmera. A câmera agora é na lateral, e eu acredito que isso seja muito por conta do Center Stage, né, que a gente vai mostrar mais abaixo. E o botão Home sumiu, ele não tem mais aqui, e agora a gente tem um botão superior, igual no iPad Air, com o Touch ID. Isso aqui também é muito legal, gostei muito. Finalmente acabaram com aquele design antigo horroroso. O chip A14 Bionic é um pouco melhor que o A13, que é o do ano passado. Então, para funções básicas, tanto o A13 quanto o A14 vai te atender. Eu não vou falar muito do A13 aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco se eu ficar pegando modelos passados de todos os iPads, então eu vou falar só do mais atual. E aqui, como eu disse, a gente tem o Center Stage, que é a função da câmera basicamente ficar seguindo o seu rosto. Então aqui a gente tem o iPad, não sei se está dando para ver bem, espero que sim. O chassi dele é quadrado, bem fino, chassi igual ao do iPad Air, mais uma vez vou repetir. Eu achei muito mais bonito o modelo desse ano. O modelo do ano passado e os anteriores, o design já estava muito velho, muito cansado. As bordas também são mais finas, apesar delas ainda serem mais grossas nesse modelo do que do iPad Pro. O chassi é basicamente igual ao do iPad Air, né? Eu vou mostrar para vocês depois o Air e vocês vão ver que é bem parecido. Temos aqui agora o iPad Air. Esse aqui é o meu favorito de longe, porque ele tem um design muito mais agradável do que o antigo iPad básico, e agora o iPad básico é igual, mas ele tem o chip M1. O chip M1, além dele ter muita potência, ele economiza muita bateria. Eu nunca vi um troço desse. Eu tinha o MacBook Air com chip M1 da Apple, agora eu tenho o Pro com o M1 Pro, e a bateria durava tipo 14 horas de uso. Eu saía às 7 da manhã, chegava às 10 da noite e o bicho ainda tinha bateria usando direto. É muito absurdo. E o desempenho também é fenomenal. Então o chip M1 no iPad Air para mim é uma combinação incrível. A gente tem um chassi muito parecido com o que a gente mostrou anteriormente. Se eu não me engano, a diferença é que esse aqui tem os alto-falantes em cima também. E a tela tem cores um pouco mais nítidas. Mas fora isso, o design é igual. Por dentro a gente tem o chip M1, que é muito mais potente do que o A14 e economiza muito mais bateria. Além disso, a gente tem a possibilidade de utilizar o Magic Keyboard, que é aquele teclado que deixa o iPad meio que suspenso. Vou mostrar para vocês em detalhes. E é o meu teclado favorito para iPad. Sem sombra de dúvidas, para quem usa o iPad para trabalhar, esse teclado é fenomenal. A câmera também é uma câmera de 12 megapixels com Center Stage, muito parecida com o iPad 10, se não for a mesma. Aqui mais para baixo a gente consegue ver
alguns detalhes de conexão e um ponto importante que é a Apple Pencil de segunda geração. Aqui a gente tem suporte a ela, graças a Deus, porque aquela caneta com Lightning me dá nervoso. Para quem não sabe, a segunda geração ela carrega magneticamente, você não precisa conectar ela em lugar nenhum, é só colar ela do lado do iPad que ela já está carregando. 5 minutos mais ou menos ela carrega 100%. E aqui mais uma vez dá para ver bem ó, o teclado que eu falei, que é o Magic Keyboard, que deixa o teclado suspenso. O iPad básico não é compatível com esse teclado, tá? Entrada USB-C, muito útil para criadores de conteúdo que precisam armazenar coisas e para a gente não ter que ficar carregando um carregador Lightning para tudo quanto é lado, dá para utilizar um cabo só. Isso para mim também é muito importante. E é basicamente isso, ele é um iPad básico turbinado, que para mim esse é o modelo com maior custo-benefício até hoje. E aqui tá o Magic Keyboard com o iPad Air. O chassi, não esqueçam, é igual ao do 10, então aqui é como ele fica, tá vendo? E aí quando você fecha isso daqui, ele fica igual um caderno, é muito útil. Mas essa cor branca, eu volto a dizer, se você não fizer muita questão e não precisar, cara, não compra cor branca. Isso aqui fica horroroso em pouco tempo. Fica muito feio, muito sujo. Não adianta, eu sou muito cuidadoso, eu limpo toda hora, mas fica com aparência de velho. Então eu recomendo sempre pegar a cor preta. iPad Mini. iPad Mini nada mais é do que um iPad Air de quinta geração, com um chip um pouco menos potente e um tamanho muito reduzido. Eu gosto de dizer que o iPad Mini é um Kindle turbinado, né? Ele tem, para mim, o propósito de leitura apenas e entretenimento. Para trabalhar, eu acho que não rola, porque ele é um celular um pouquinho maior, né? Se você for parar para pensar no tamanho apenas. Agora, tem vantagens. Você pode utilizar a Apple Pencil nele, de segunda geração. Dá para você colocar teclados USB ou Bluetooth nele também. Ele usa um chip A15, que tem entrada USB-C, e, como eu disse, tem suporte à caneta de segunda geração. Esse iPad aqui, na minha opinião, é mais para quem quer fazer tarefas muito básicas e se importa muito com a portabilidade, tá? Eu não recomendaria ele para trabalhar, eu acho que é um pouco desconfortável, mas para leitura, para quem gosta muito de ler, jogar, assistir série e precisa da portabilidade, talvez esse daqui seja o ideal para você. E aqui é como ele fica com a caneta, tá vendo? Para você ter uma ideia do tamanho dele, ele é praticamente um pouquinho maior que a Apple Pencil. E aí chegamos no iPad Pro. O iPad Pro desse ano, agora de outubro de 2022, conta com o chip M2, que é o último chip da Apple. Ele é mais potente que o M1 e é só isso que a gente tem de inovação, porque eu não considero essa nova função da Apple Pencil, que eu vou mostrar para vocês aqui, como um upgrade. Isso para mim não tem muita utilidade. Mas vamos lá. O iPad Pro ele tem a versão de 11 polegadas, que é um pouquinho maior do que o iPad básico e o iPad Air de quinta geração. Eu acho que é ideal para quem precisa da portabilidade. E ele tem o iPad Pro de 12.9 polegadas, que é esse que vocês estão vendo que eu estou usando aqui. A diferença basicamente é o tipo de tela. A tela do 12.9 polegadas é bem melhor do que a de 11. A questão de câmeras, ele tem duas câmeras, uma grande angular e a normal, mas não são câmeras extraordinárias. Eu entendo que a Apple não considera o iPad como uma ferramenta que vai precisar de muita fotografia, então as câmeras ainda são mais básicas, mas você tem o sensor, o LiDAR, que está presente nos iPhones Pro, que é um sensor de profundidade. Falando de acessórios, a gente tem, obviamente, a Apple Pencil de segunda geração e o Magic Keyboard, que são os melhores da Apple, obviamente, para o iPad Pro. E aqui, como eu falei, tem a função do Hover, que é a função da tela do iPad reconhecer a caneta a uma certa distância, tá vendo? Quando você vai aproximando, ela reconhece a caneta. Sinceramente, para mim isso não tem nenhum uso, talvez para artistas e quem faça projetos em 3D consiga dar algum uso para ela, mas para mim não tem. E aí, vindo aqui, a gente tem o iPad de 12.9 polegadas com o Magic Keyboard. Mas eu vou mostrar para vocês ao vivo aqui agora, que dá para ter uma ideia melhor. Agora ao vivo aqui temos um iPad Pro de 12.9 polegadas. Esse carinha aqui eu utilizo apenas para estudar e ler. Então eu acho que hoje um iPad de 11 polegadas ou um Air de 10.9 me serviriam muito bem, porque, como eu disse, eu utilizo muito mais o MacBook. Mas para quem precisa, esse carinha aqui tem uma vantagem muito grande, que é a tela grande. Quem precisa fazer, por exemplo, os arquitetos que precisam fazer projetos vão ter muita vantagem com isso aqui. E tem mais um detalhe,
Os iPad Pros, eles têm a tela de 120 Hz, com a atualização de 120 Hz. Para quem nunca usou, você nunca vai sentir uma diferença. Mas para quem já usou, você acaba sentindo quando você volta para os outros iPads que tem 60 Hz. Mas assim, isso não é algo que vai fazer nenhuma diferença na sua vida. É só um detalhezinho de consumo de conforto, digamos assim, que você pode acabar sentindo falta se você já tem um iPad Pro. E aí, se vocês olharem, eu tenho aqui um MacBook Pro de 14 e um iPad de 12.9. Eles têm um tamanho muito parecido e quando eu boto o Magic Keyboard nesse carinha aqui, ele fica até mais pesado que o MacBook Pro. Então eu utilizo o meu MacBook Pro para fazer trabalhos pesados, como edição de vídeo, e às vezes até para escrever, quando eu estou a fim de ter um teclado melhor para digitar, porque o teclado do Magic Keyboard ele é um pouquinho compacto, então aqui é um teclado melhor para digitar. Mas o iPad Pro me serviria também para fazer tudo isso. A diferença é que aqui eu tenho mais conforto. E agora eu vou fazer algumas observações que eu sei que vocês vão perguntar ou já perguntaram em outro vídeo. Primeiro, iPad é uma coisa cara, principalmente se você for comprar no site oficial da Apple. Não faça isso. O site oficial da Apple tem preços astronômicos que só se você não tiver nenhum conhecimento ou tiver dinheiro para torrar que você vai gastar dinheiro lá para comprar um iPad. Você pode comprar no Mercado Livre, importadoras e até outras varejistas que vendem por um preço mais abaixo, mas eu realmente indico procurar uma importadora de confiança. No Instagram tem um monte, ou no Mercado Livre. Os preços do Mercado Livre são ótimos. E falando em Mercado Livre e OLX, eu recomendo muito, muito mesmo que você tente comprar um iPad usado caso você queira economizar dinheiro. A maioria das pessoas compra um iPad, usa pouco e bota para vender. Isso é experiência própria. Eu já tive iPads usados e já vendi iPads também. Então, vale a pena você dar uma olhada, você dar uma garimpada. Às vezes você consegue comprar iPads com 1 mês de uso por um preço muito bom. Não deixa de olhar. Outro ponto. As pessoas me perguntam muito sobre película. Qual película você usa no seu iPad? Eu utilizo uma película que imita papel, porque eu utilizo o iPad basicamente com a Apple Pencil 100% do tempo. Então eu gosto daquela sensação de escrita no papel, ela dá mais aderência, tem mais atrito e não danifica a ponta. Tem muita gente que fala que danifica a ponta, mas eu uso há anos e nunca nem troquei a ponta da minha caneta. Acessórios. Quais são os melhores acessórios para você ter no iPad? Primeiro, se você gosta de digitar, eu recomendo que você tenha um teclado. E aí você tem opções de qualquer teclado Bluetooth que você queira e goste, ou capas de teclado. A Apple tem a sua própria capa de teclado, ela é bem mais cara, mas a Logitech, por exemplo, tem as alternativas mais baratas que você pode comprar, e eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Compra no AliExpress, compra na Amazon, que são mais baratas, e vale muito a pena. Se você comprar uma capa teclado que já tenha o trackpad, não precisa se preocupar com o mouse. Mas caso você não tenha, a Logitech tem vários mouses que são pequenininhos e muito baratos. Também vou deixar aqui pelo menos umas 2 opções na descrição para você dar uma olhada. Sobre a Apple Pencil, eu recomendo muito que você compre a original, mas se a grana estiver curta, dá para comprar a da Logitech também, que é muito boa. A Logitech Crayon, ela é certificada pela Apple, autorizada pela Apple, e você pode comprar pela metade do preço de uma Apple Pencil. Também vou deixar o link aqui na descrição. E por último, se você quer usar o seu iPad conectado a uma televisão, ou você quer um leitor de cartão para ele, mais entradas USB, USB-A, USB-C, você pode comprar um dongle ou um hub, tem vários nomes. Eu vou deixar um da Baseus aqui que eu recomendo e uso na descrição, caso você precise também. Muito obrigado por assistir. Se você quiser, pode deixar comentário aqui. Se você tiver qualquer dúvida, tem aqui meu Instagram. Você pode entrar em contato comigo, eu respondo todo mundo sem exceção. É isso, muito obrigado e até a próxima.